Neste vídeo eu vou falar sobre fonte de dados. O que vem a ser a fonte de dados? Fonte de dados é o local onde são armazenados os dados coletados para então serem transformados nas informações que irão ajudar uma determinada área ou algumas áreas de negócio da sua empresa. Por exemplo, portal de informações do governo federal. Neste portal é possível baixar os dados do governo federal em formato aberto, possibilitando que os usuários façam cruzamentos, análises específicas de acordo com as suas necessidades. Os arquivos são disponibilizados em formato CSV. Se você não lembra o que é CSV, assista ao vídeo Tipo de Dados. A disponibilização de informações em dados abertos visa aumentar a transparência e a participação por parte do cidadão, além de gerar potencialmente diversas aplicações desenvolvidas colaborativamente pela sociedade. O que vem a ser então esses dados abertos? O conceito de dados abertos é que eles são dados que podem ser livremente utilizados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa, sujeitos no máximo à exigência de atribuição à fonte original e ao compartilhamento pelas mesmas licenças em que as informações foram apresentadas. O portal dados.gov.br tem por objetivo disponibilizar dados relevantes às mais variadas temáticas da administração pública. Por exemplo, dados de saúde suplementar, do sistema de transporte, da segurança pública, indicadores de educação, gastos governamentais, processo eleitoral, entre diversos outros. São disponibilizados os dados no formato tais como CSV, JSON e XML. Se esqueceu, lembrando novamente, assista lá ao vídeo Tipo de Dados para saber mais sobre o que é um arquivo CSV. Uma outra fonte de dado é o SIDRA. SIDRA significa Sistema IBGE de Recuperação Automática. Ele permite a consulta aos dados armazenados no banco de tabelas estatísticas. O objetivo do banco de tabelas estatísticas é armazenar tabelas contendo os dados agregados, aqueles que não identificam o informante. Um dado agregado pode ser obtido, por exemplo, através do somatório dos valores de quesitos contidos em um questionário, respondido pelo informante da pesquisa. E normalmente ele está associado a um nível territorial, unidade da federação ou município, associado também a um período de tempo e a um conjunto de classificações que o qualificam, por exemplo, tipo de produto, condições do produto, etc. Pode ser obtido também através de cálculos estatísticos, como no caso dos indicadores econômicos. O dado que analisaremos agora está disponível no portal dados.gov.br e vamos analisar a série histórica de preços de combustíveis em relação à revenda. Eu vou ao final da página para mostrar algumas informações em relação a esse dataset. Em informações adicionais, ele vai trazer a fonte, o autor, a data que este conjunto de dados foi criado, quando é que foi feita a última atualização. Podemos observar que ele traz diversas planilhas. Se vocês olharem aqui, cada planilha ela está aqui com um símbolozinho amarelo escrito CSV, significa que este arquivo está no formato separado por ponto e vírgulas. Um outro item importante que vocês têm que analisar aqui é em relação ao metadados de preços. Vou abrir então em uma outra janela. Este daqui é um arquivo PDF. O que ele vai trazer? Aqui ele vai me trazer como é que esses dados estão estruturados. Então vamos abrir aqui o arquivo de metadados. Ele me traz o que? Informações de como este arquivo CSV está estruturado. Então ele vai trazer lá um campo chamado região sigla. O que ele é? Ele é um campo alfanumérico e vai ter tamanho 2. Tá? Vamos pegar aqui, município, um campo alfanumérico. Não tenho a quantidade de caracteres, então aqui está livre.
e ele vai me trazer o município da federação. Tá? Valor de venda. Valor de venda já é um campo numérico. Temos aqui apenas números e ele nos trará o preço ao consumidor final. Então, sempre que você deseja analisar um dado ou baixar um conjunto de dados, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar o metadados. Analisar como esses dados estão estruturados, para daí depois fazer a sua análise. Vou clicar aqui para baixar um desses arquivos, um arquivo aqui CSV. Ele me trouxe então, quando é que este arquivo CSV ele foi criado. E ele traz aqui ó, a URL para eu fazer o download deste arquivo. Então vou clicar aqui, fazer o download deste arquivo. Antes de fazer a importação deste arquivo no Excel, eu vou utilizar um editor de texto para abrir este arquivo CSV e verificar como que ele está organizado. Abrindo este arquivo, eu consigo identificar que ele é um arquivo que não está no formato nem vírgula e nem ponto e vírgula. Então tem um caractere delimitador aqui na realidade que eles estão colocando, são espaços em branco. Então se vocês olharem aqui, ó, tem dois espaços em branco. Então ao invés de usarem um caractere, eles colocaram espaço em branco. Para que eu consiga fazer a importação corretamente lá no Excel, eu tenho que ter um único caractere delimitador. Então, o que eu vou realizar aqui? Eu vou marcar esses meus espaços e vou substituir. Então, notem, quando eu já marquei, ele já marcou aqui, ó. Ele está colocando, então, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. O que eu vou fazer, então? Eu vou substituir esses espaços por um caractere delimitador. Como eu tenho valores aqui, ó, e os valores já estão utilizando vírgula, eu vou escolher o caractere delimitador aqui como ponto e vírgula. Vou substituir para todos eles. Note que agora ele já fez a formatação como eu desejo. Ponto e vírgula, ao invés de eu ter lá aqueles espaços, dois espaços em branco. Vou salvar este meu arquivo e agora sim vou proceder à importação dele no software Excel. Agora vou importar o arquivo CSV para dentro do Excel. Essa versão que estou utilizando é uma versão no Mac e ele está em inglês, por isso que está com os ícones um pouco diferentes. Clico lá em dados, obter dados externos, obter dados de arquivo texto. Seleciono o meu arquivo a ser importado. Então, aquele arquivo que eu fiz as alterações. Ele vai me trazer aqui, então, já uma prévia de como serão esses dados. Próximo. Como é que eles estão formatados? Qual é o caractere delimitador? Ponto e vírgula. Eu já consigo analisar aqui que ele está trazendo agora sim de forma correta. Próximo e finalizar. Defino a célula inicial, ok. Ele fará então a importação deste meu arquivo. Vou analisar os dados, então eu tenho lá região, estado e município. Quando eu comparo lá com os meus dados lá da minha tabela de metadados, eu consigo verificar região, estado e município. Se eu por acaso tenho alguma dúvida do que significa, por exemplo, os dados contidos na coluna G, data da coleta, basta eu ir no meu metadados e vejo lá data da coleta, onde ele vai me trazer as informações. Ao salvar este meu arquivo, lembrem de salvar no formato Excel. Em conclusão, nesse vídeo foi apresentado fonte de dados e para finalizar, acessem
dados.esag.desc.br, sidra.ibge.gov.br, dados.gov.br, www.genconsortium.org/data e opendata.charlestonville.org. E verifiquem quais são as fontes de dados que eles têm disponíveis.